Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procuram pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. 예, 14절 말씀까지 읽었습니다. Nós lemos até o versículo 14. 여러분도 다 아시겠지만 얼마 전에 저희 미국에서 크리스마스 칸타타 투어가 있었습니다. Assim como todos vocês sabem, né, nós fizemos algum tempo atrás a Cantata Tour nos Estados Unidos. 올해로 7년째 이제 올해로 7번째 이제 칸타타 투어를 했습니다. Então esse ano foi a 7ª vez que a gente teve a Cantata Tour. 해마다 이제 칸타타 투어를 하면 이렇게 특색이 있는데 Então todos os anos que a gente faz a Cantata Tour, ela tem uma característica. 올해는 사고가 되게 많이 났어요. Esse ano teve muito acidente. 거의 한 이틀에 한 번씩 계속 사고가 났어요. A cada 2 dias um acidente. 그래서 이제 어떤 목사님이 그 트럭을 몰았는데 Então um pastor estava dirigindo um caminhão. 이제 이렇게 우리가 다 도착했는데 트럭이 아직 도착 안 했어요. Então todo mundo já tinha chego no local, mas o caminhão ainda não. 근데 마지막에 도착했는데 뚜껑이 없는 거예요. 그 박스로 된 트럭인데 뚜껑이 없어요. Então o caminhão chegou por último e no final não tinha tampa, né? Porque o caminhão tinha o baú e a tampa do baú não existia mais. 알고 봤더니 그 어떤 다리인데 이 높이가 낮은 다리인데 그걸 안 보고 그냥 들어가가지고 위에 걸려서 뚜껑이 날아갔어요. 그 천장이 다 부서졌어요. Então o que acontece é que tinha uma ponte e essa ponte não era alta, era meio baixa e ele não viu a altura da ponte e bateu o caminhão, aí acabou voando o teto do baú do caminhão. 또 이번에 그 박 목사님이 오셨는데 E essa vez o pastor Park também veio. 목사님 칸타타도 하시고 교회도 방문하시고 막 일정이 이렇게 그냥 칸타타만 하시는 되게 많으셔서 차를 따로 제가 냈어요. E também o pastor Park, ele veio essa vez e tinha muitos horários, né? Muitas coisas que ele tinha que fazer. Ele não ia só pregar na cantata, ele também tinha que ir para as outras 목사님 igrejas. 타시기 좀 편한 차 해가지고 우리 교회에 형제님이 그 미국에서는 캐딜락이라고 되게 좋거든요. 캐딜락 이렇게 SUV 큰 걸 빌렸어요, 제가요. E assim, tem um irmão da nossa igreja que tem um Cadillac. O Cadillac é um carro muito caro e a gente pegou emprestado esse Cadillac dele. 이 형제님이 진짜 아끼는 차예요. 그래서 일요일 날 교회 올 때만 타요. Então esse irmão poupa muito esse Cadillac. Ele só usa esse Cadillac para vir no culto aos domingos na igreja. 근데 이제 박 목사님 타신다고 빌려달라니까 너무 기쁘게 막 새 차 쫙 해가지고 빌려줬어요. E assim, como o pastor Park usar aquele carro, ele lavou aquele carro, limpou direitinho. 그리고 이제 목사님이 되게 잘 타셨어요. E o pastor Park realmente utilizou muito bem esse carro. 목사님이 이제 한국으로 돌아가시고 그 차를 다시 이제 돌려주기 위해서 제가 우리 형제한테
이거 세차하고 기름도 다 넣고 해서 이렇게 깨끗하게 해서 돌려줘라. 생명같이 여기는 차니까. 그래서 이제 보냈는데 E aí eu falei pro irmão, como o pastor Park já tinha voltado para a Coreia, eu falei pro irmão, né, você leva de volta para aquele irmão, mas antes você lava direitinho o carro, bota, enche o tanque e como a sua vida você cuida desse carro. 일요일만 타니까 채 10,000km 그 정도밖에 안 탄 차예요. Então, como ele só vinha para a igreja com esse carro, então ele só usou uns 10.000 quilômetros do carro. 보냈는데 이제 한 15시간 걸리는데 보냈는데 새벽에 전화가 왔어요. E aí demorava umas 15 horas para chegar até o local, né? E aí de madrugada veio um telefonema. 목사님 큰일 났습니다. Pastor, aconteceu um grande problema. 가슴이 덜컹하는 거예요. Ai, meu coração começou a palpitar. 혹시 목사님 사고 났습니다. Ai, será? Pastor, tivemos um acidente. 야, 그거 사고 내면 어떡해? Oh, como você pode ter um 야, acidente? 그거 그 형제님이 일요일만 타고 오는 차인데. Esse carro o irmão só utiliza aos domingos. 그거 어떻게 사고 났냐면 가는데 길에 곰이 나왔어요. Então, o que aconteceu? Ele estava andando na estrada e de repente apareceu um urso na frente. 그 처음에는 곰을 치웠던 곰을. 그래서 아니 왜 길에서 고물을 치워? 나는 그렇게 생각했어요. Então, no começo ele falou, eu bati num urso. Aí eu pensei, nossa, como na estrada ele vai bater num urso? 이게 고무가 아니라 곰이에요, 곰. Aí eu pensei, eu escutei borracha, né? Palavra parecida, eu pensei que fosse borracha. 시속 130km로 가는데 Então ele estava indo a 130 por hora 고속도로에 밤에 갑자기 곰이 앞에 나타난 거예요. e falou que de repente apareceu no meio da estrada um urso. 그래서 이제 곰을 받았는데 곰은 날아가서 죽었어요. Então ele bateu contra o urso voou e morreu. 그리고 이제 그 차는 앞에가 다 찌그러졌어요. 반파도 다 내려앉고 막 완전 찌그러졌어요. E aí aquele carro, sabe, toda a frente assim ficou completamente amassada. 그래가지고 이제 리턴해 드렸거든요. 거기 막 그 자동차 그릴에 막 곰 살점 막 붙어 있고 막 그랬어요. E aí lá naquela 진짜예요, 진짜. tinha até uns pedacinhos de urso grudado no carro. 그 형제님이 그거 보고 막 한숨을 그래가지고 이제 E aí aquele irmão viu o carro dele e ele começou a suspirar. 너무 힘들어하시더라고요. 그래서 제가 미안하다고. Ele ficou muito difícil, né? E eu pedi perdão. 입이 10개라도 할 말이 없다고. Eu falei, eu tenho 10 bocas, mas eu não tenho nada para te dizer. 형제, 아유 그래도 목사님 잘 타시니까 괜찮죠. Ai, pastor, tudo bem que o pastor utilizou bem, então não tem problema. 그래 또 사고 나고. E aí teve esse acidente. 그 다음에 또 뭐 버스 뭐 올라가 또 이제 기사 졸아가지고 옆에 가드레일 또 받아가지고 옆에 쫙 긁히고. E aí também o motorista estava dirigindo o ônibus e ele deu uma cochilada e arranhou toda a lateral ali na via. 그 다음에 이제 미국은 그 우리가 트럭을 다 렌트하거든요. E os caminhões dos Estados Unidos a gente aluga. 그래서 이제 첫날 이제 가지고 오다가 아까 뚜껑 날라갔잖아요. Então no primeiro dia ele estava trazendo o caminhão e a tampa voou, né? 그래가지고 이제 그 렌트카라서 그 회사에서 바꿔줬어요. 다른 걸 새 걸로. E como era um caminhão alugado, a locadora ela nos emprestou um novo caminhão. 칸타타 끝나고 가다가 누워서 옆으로 넘어졌어요. 이게 운전을 하는 사람이 좀 약간 길이 막 울퉁불퉁하니까 이렇게 하다가 차가 막 해가지고 옆으로 넘어졌어요. E aí no último dia quando ele estava indo devolver o caminhão, a estrada era meio ruim e aí ele estava virando e o carro virou, o caminhão virou. 그래가지고 이제 그 막 안에 장비도 부서지고. 그래서 이거는 여러분 큰 사고만 제가 얘기하는 거예요. 큰 사고만. Pessoal, eu só tô falando para vocês os grandes acidentes. 근데 거의 매일 하루에 한 번씩, 하루 이틀에 한 번씩 계속 사고가 났어요. Então a cada 2 dias um acidente acontecia, quase todos os dias. 여러분 사고는 저에게는 돈과 연결이 되거든요. 이게 사고가 나면 돈이 그만큼 나가야 돼요. Então, para mim, o acidente está relacionado com dinheiro, porque aconteceu um acidente, sai dinheiro. 근데 여러분 사고가 났는데 이제 목사님이 저에게 그런 말씀을 하신 적이 있어요. Então, teve um acidente e o pastor falou assim para mim: 야, 일을 하면 어려움이 항상 따른다. quando você trabalha, sempre a dificuldade acompanha. 근데 어려움 없이 일을 하려고 하면 너무 힘들다. Mas se você quiser trabalhar sem dificuldade, vai ser difícil trabalhar. 어려움은 온다. Vem a dificuldade. 그래도 하나님 날 돕는다. 그래도 우린 일한다. Mas Deus me ajuda, Deus trabalha. 그래서 어려움이 올 거를 마음에 생각하고 일해라. Então já trabalha pensando que a dificuldade vai vir. 그래 저도 이제 그래 마음을 먹으니까 그래 어려움은 어려움대로 오고 우리는 한다. Então já com esse coração
eu pensei, tá bom, dificuldade pode vir porque a gente vai 근데 continuar trabalhando. 여러분, 첫째 칸타타가 너무 좋았어요. Então, primeiro, a cantata foi muito boa. 여러분 도시마다 사람들도 많이 왔지만 Em cada cidade vieram muitas pessoas. 여러분 이제 이 취재하는 사람들이 취재할 게 없는 거예요. Então, 취재? 그거 리포터. reportar? 그 Então, eles tinham que reportar alguma coisa, mas não tinham que 이제 우리 왜 reportar, né? 기쁜 소식 거기다가 이렇게 글 올리잖아요. 근데 이런 칸타타 내용이 똑같으니까 Porque eles tinham que escrever a reportagem sobre a cantata, mas como era sempre muito boa e igual, 25개를 거의 똑같은 거거든요, 내용이. 그러니까 쓸 게 없는 거예요. então o conteúdo das 25 cidades eram muito parecidos, então não tinham o que escrever. 그래서 우리가 생각했어요. 이 칸타타를 참석하지 않는 우리 형제자매들이 무엇이 궁금할까? E eu pensei, e os irmãos que não participam da cantata, qual será a curiosidade deles? 오늘 그라시아스가 노래 너무 잘했다. 그 여러분 다 아시는 거잖아요. Então a cantata cantou, o coral cantou muito bem, todo mundo sabe disso. 뭐 목소리가 너무 아름다웠다. 이거 다 아시는 거잖아요. E a voz do coral é muito agradável, todo mundo sabe disso. 이건 한 번만 얘기하면 됐지 매일 얘기할 필요는 없는 거잖아요. Então você pode dizer isso uma vez, não precisa dizer todos os dias. 형제 자매들은 이 칸타타 참석한 사람들이 어땠는지를 많이 알고 싶겠다 그런 마음이 들었어요. E a gente teve um coração. Eu acho que as pessoas têm curiosidade em saber como ficou o coração das pessoas que participaram da cantata. 그래서 끝나고 이제 나가서 인터뷰를 하는데 한 3팀 정도를 매일 내보냈어요. E assim, depois que acabava a cantata, todos os dias a gente mandava 3 grupos. 여러분 근데 너무 감사한 게 E sabe o que é muito gratificante? 여러분 우리가 칸타타를 하면서 2막과 3막 사이에 복음을 전해요. Então, tem o primeiro e o segundo ato, e entre o segundo e o terceiro ato tem a mensagem. 여러분 그거를 이 시간을 조절하는 게 쉽지가 않아요. 왜냐하면 이게 공연이라서 말을 길게 하면 지루해질 수 있고. Então, porque como é uma apresentação, não tem como, você tem que controlar muito bem o tempo, porque se você falar por muito tempo, 또 então 너무 fica chato. 또 너무 짧게 하면 또 사람들이 다 이해를 못 하니까. E se você falar por um breve momento, então as pessoas não compreendem. 그 시간에 맞춰서 이렇게 얘기하는 게 좀 이렇게 마음이 어려웠어요. Então é muito difícil você cumprir aquele tempo. 복음을 들으려면 막 앉아가지고 노트 펴놓고 그림 그려가면서 들어야지 이게 막 목욕탕 가서 때미는 것처럼 시원하지. Então você tem que sentar com a pessoa, pegar um caderno, uma caneta e explicar. Aí você vai se sentir assim, confortável e refrescante, né? 근데 칸타타 중간에 뭐 한 20분, 30분 말씀 들어서 구원 받겠나? 그런 마음을 의문을 가진 사람들이 되게 많았단 말이에요. E teve muitas pessoas que tiveram dúvida, pregando uma mensagem de 20, 30 minutos, alguém vai receber a salvação durante a 근데 cantata? 너무 감사한 거는 끝나고 나서 우리 이제 사역자들이 나가서 이제 인터뷰를 많이 했는데 어땠냐? Então, mas o gratificante foi porque depois que acabava a cantata, alguns ministros iam e perguntavam: "O que você achou da 여러분 cantata?" 진짜 많은 사람들이 구원에 확신을 하는 거예요. Muitas pessoas tinham certeza da salvação. 어떤 사람은 나는 올해 3번째 여기 왔다. Teve pessoas que falou: "Eu vim pela terceira vez aqui." 근데 첫 번째는 그냥 지나갔고 두 번째 이렇게 뭐 의인이라 그랬는데 우리가 왜 의인이지? 이제 이렇게 의심이 있었는데. Então a primeira vez simplesmente passou reto, a segunda vez justo. Por que será que eu sou justo? 오늘 와서 들으니까 야 우리가 진짜 죄가 없어진 게 맞다. E hoje eu vim aqui de novo, realmente meus pecados sumiram. 여러분 그런 사람이 딱 한 명 있으면 오늘 제가 얘기 안 해요. 그런 사람. Então, se tivesse só uma pessoa que falou dessa forma, eu não falaria, né? 근데 여러분 도시마다 우리가 다 만나는 게 아니라 끝나고 이제 막 한 팀이 막 3명, 4명 이 정도밖에 못 만나는데. Então, porque em todas as cidades ia um grupo e eles encontravam umas 3, 4 pessoas apenas, e não 여러분 todo mundo. 진짜 많은 사람이 이 복음을 그 짧은 시간에 말씀을 듣고 복음의 확장을 보고 우리가 너무 기뻤어요. A gente ficou muito feliz porque tiveram muitas pessoas que tiveram certeza da 야 salvação. 하나님이 이 칸타타를 기뻐하셔서 우리를 도우시는구나. Deus se agrada da cantata, por isso Ele está nos ajudando. 그러니까 막 우리 마음이 너무 감사하고. Por isso a gente teve gratidão no coração. 여러분 제가 강대상이라서 차마 여러분한테 얘기를 못해서 사고 나는 얘기 들으면 입에서 막 욕이 나오거든요. Então, é porque eu tô aqui no palco agora, né? Quando eu penso nos acidentes, dá vontade de sair palavrão pela minha boca. Por 누가 isso eu tô me 맨날 보고하는 aguentando. 형제가 있어요 저한테. Então sempre tem um irmão que vem me reportar as coisas que aconteceram. 큰일 났습니다. 사고 났습니다. Aconteceu um grande problema, um acidente. 그러면 막 어떤 XX가 운전했어. Aí eu pergunto, que pi que dirigiu? 이제 뭐 이렇게 된단 말이에요. 이게 참 이렇게 복음을 전하기 때문에 항상
입을 깨끗하게 관리해야 되지만 Então, porque como eu prego o evangelho, eu sempre tenho que cuidar da minha boca para ser limpa. 여러분 내 마음에서 그럴 때가 있단 말이에요. Mas às vezes surgem esses corações dentro de mim. 근데 여러분 뭐가 중요한지 아세요? Mas sabe o que é importante? 여러분 형편이 여러분의 마음에 행복을 주는 게 아니에요. Não é a situação que traz felicidade para os seus corações. 여러분의 마음의 행복은 하나님이 가져오시는 거예요. A felicidade para os seus corações é Deus quem traz. 여러분 돈이나 조건이 여러분을 기쁘게 하는 게 아니에요. Não é o dinheiro, não é a condição que lhes alegra. 하나님이 여러분 마음에 기쁨을 주시면 여러분이 기뻐요. Se Deus lhes der alegria no coração, vocês vão ser alegres. 근데 여러분 올해는 진짜 여러분 하루가 멀다고 사고가 났어요. Então, é verdade, todos os dias tinham um acidente. 제가 어떤 마음에서 야 운전기사를 다 데려다가 총살시켜 버릴까 그런 마음이 들 정도로 Eu tive um 계속 사고가 나는 거예요. Eu tive um coração, vou pegar todos esses motoristas e vou fuzilar eles. É verdade, eu que tinha esse coração. 그런데 하나님이 칸타타 할 때마다 우리 마음에 계속 기쁨을 주시는 거예요. Mas continuamente, todos os dias fazendo a cantata, eu tinha alegria no meu coração. 사고가 나서 마음이 어렵고 힘들어지는데 하나님 기쁨을 주시니까 우리가 너무 기쁜 거예요. Tinha acidente, mas mesmo assim Deus dava alegria no nosso coração, então tinha 이건 felicidade. 분명히 어려워야 되고 화나야 되고 마음이 실망해야 되는데 Então eu tinha dificuldade, tinha problema, eu tinha que ficar decepcionado no meu coração. 하나님이 내 마음에 행복을 주시고 감사를 주시니까 Mas porque Deus me deu alegria e gratidão no coração, 내 마음이 너무 감사하고 행복한 거예요. meu coração tinha gratidão e felicidade. 여러분 이번 칸타타를 통해서 하나님이 저에게 또 한 가지 보여주신 마음이 있어요. E tem mais uma coisa que Deus me mostrou por meio da cantata. 아 하나님은 우리에게 은혜를 비처럼 내려주시는구나. Ah, Deus, Ele nos concede a sua bênção como uma chuva. 여러분 이런 마음이 들었어요. Eu tive esse coração. 이게 맞는지 틀린지 저 잘 모르겠어요. Eu não sei se é certo ou errado. 혹시 틀릴 수도 있어요. Pode ser errado. 그럼 여러분 잊어버리세요. 틀리면. Então, se for errado, esqueçam. 그때 뉴욕 목사 이렇게 얘기하던데 뭐 그렇게 하지 마시고. Não digam, o pastor de Nova York falou assim aquela vez. 근데요, 여러분 하나님은 예를 들어서 칸타타 그러면 다 도와주셔요. Então, por exemplo, cantata. Deus ajuda em tudo. 그러니까 다라는 것은 이제 여러 가지 의미가 있는데 칸타타는 도시를 다 생각했을 때 도시마다 다 도와주시는 거예요. Então, tudo tem vários significados, mas quer dizer o quê? Na cantata, todas as cidades foram 여러분 내가 ajudadas. 그걸 알았어요 이번에. Eu descobri isso essa vez. 하나님은 우리를 다 도와주시는구나. Deus nos ajuda em tudo. 여기 있는 누구든지 다 도우시는구나. Qualquer pessoa aqui que esteja aqui, Deus ajuda em tudo. 도시마다 하나님이 다 도우시고 다 은혜를 베푸시는구나. Deus ajuda em todas as cidades. Deus concede a sua bênção em tudo. 여기 앉아 있는 한 명도 빠지지 않고 하나님은 다 함께 하시고 다 도우시고 이끄시는구나. Deus está com todos. Deus ajuda todos. Deus abençoa todos. 자, 여러분 믿음이 없어도 하나님 도우시겠어요, 안 도우시겠어요? Né? 믿음이 없어도 하나님. Ah, se não tiver fé, mesmo assim, Deus vai ajudar ou não? 와, 여러분 그렇게 대답해 버리면 제가 할 말이 없어지는데. Nossa, se vocês responderem dessa forma, eu não tenho mais o que 원래 falar. 이게 그 약간 이렇게 헷갈리는 문제거든요. 그래서 여러분 헷갈려야지 제가 기분이 좋아지는데. Então vocês tinham que ficar um pouco confusos para eu ficar feliz e 여러분 내가 explicar. 이번 하나님 나는 믿음이 있어야지 하나님 날 도우신다는 마음이 있었어요. Eu tinha um coração, eu tenho que ter fé para Deus me ajudar. 내가 믿음 가지고 하나님 날 도우신다 이렇게 해야지 하나님 날 도우신다고 생각했었어요. Eu pensava, eu tenho que ter fé, tenho que fazer assim para Deus me ajudar. 근데 여러분 믿음이 없어도 하나님 도우셔요. Mas mesmo que você não tenha fé, Deus lhes ajuda. 여러분 비가 내리면 한 군데 요만큼 빼놓고 비가 안 내리고 그러지 않잖아요. Então, quando chove, um pedacinho assim fica sem chuva e o resto tudo chove? 여러분 다 오는데 한 브라질 교회만큼만 딱 빼놓고 비 안 오고 그러진 않잖아요. Então chove em todos os lugares, menos aqui no pedaço da igreja de São Paulo. 그러니까 여러분이 믿음이 있든지 없든지 신앙을 잘하든지 못하든지 하나님과 마음이 가깝든지 멀든지 하나님 여러분 도우시는 걸 내가 이걸 이번에 발견했어요. Então, independente de eu ter fé ou não, de eu estar perto de Deus ou não, independente de mim, Deus ajuda. 근데 여러분 그런 믿음 왜 필요하냐? Então, para que eu preciso de fé? 왜냐하면 이 믿음이 여러분 하나님이 여러분 도우신 걸 볼 수 있는 눈이 되는 거예요. Porque isso se torna olhos para vocês enxergarem Deus lhes ajudando. 자, 예를 들어서 칸타타를 준비한다고 해보세요. Então, por exemplo, vocês estão preparando a cantata. 믿음이 없어요. Eu não tenho fé. 하나님은 비처럼 나를 도우시는데 Deus me ajuda como a chuva, 믿음이 없어요. mas eu não tenho fé. 그럼 이거 하려다가
에 이거 되겠나? e querendo fazer, será que isso vai dar certo? 안 될 거야. Não, não vai dar. 또 이거 하려 그러다가 E querendo fazer isso. 목사들 좀 초청해 볼까? Será que eu convido os pastores? 지금 시간도 없고, Ai, não dá tempo. 사람도 없고, Ai, não tem pessoas. 나 다른 일도 해야 되는데, Ai, eu tenho que fazer outros 이게 trabalhos. 제대로 되겠나? Ai, será que dá para fazer isso? 여러분 하나님 도우시는데, Deus ajuda. 여러분 믿음이 없다고 안 도우시는 게 아니었더라고요. Não é porque você não tem fé que Deus não te ajuda. 근데 믿음이 없으면 하나님 날 도우시는 걸 볼 수가 없으니까 Mas porque se você não tiver fé, você não enxerga Deus te ajudando. 하나님이 도우시는 그 길 앞에 내가 나갈 수 없는 거예요. Então assim eu não posso ir por esse caminho que Deus está me ajudando. 이거 시장을 한번 초청해 볼까? Será que eu convido o prefeito? 시장이 오겠어 바쁜데. Será que o prefeito vai vir? Ele é ocupado. 여러분 초청하면 하나님이 시장이 못 오더라도 돕고 길을 여시고 또 다른 길을 여실 수 있는데 Então mesmo que o prefeito não pudesse vir, mas Deus vai abrir o caminho, Deus vai ajudar. 여러분 이해가십니까 무슨 말 하는지? Entendem o que eu quero dizer? 여러분 그렇죠? Não é verdade? 믿음이 있으면 하나님 날 도우시는구나. Se eu tiver fé, Deus vai me ajudar. 목사들도 한번 초청해 보자. Então vou convidar os pastores. 하나님 도우실 거다. Deus vai me ajudar. 목사들 시장도 한번 초청해 보자. Eu vou convidar o prefeito também. 도네이션도 좀 받아보자. Vamos receber doação. 여러분 다른 점이 뭐냐 하면 Então qual é o outro ponto? 도시마다 칸타타가 너무 은혜로웠던데 그 사람이 좀 적게 온 데도 있었어요. 물론. Teve, claro que em algumas cantatas, algumas cidades teve muita gente, 근데 teve 여러분 pouca gente. 무엇이 다른 점이냐 하면 Mas qual é o ponto de diferença? 하나님이 안 도왔기 때문에 칸타타가 안 좋아진 게 아니었어요. Não é porque Deus não ajudou que a cantata não foi boa. 하나님 그걸 나에게 좀 보여주셨어요. Deus me mostrou nisso. 내가 어떤 도시는 사람도 되게 조그맣고 여러 가지 이런저런 문제들이 있었어요. 칸타타 할 때. Então, quando teve a cantata em algumas cidades, teve pouca gente, teve alguns 내가 problemas. 가서 보니까 하나님이 안 도와주신 게 아니었어요. Mas quando eu fui, não é que Deus não ajudou. 근데 이 사역자의 마음에 믿음이 없으니까 하나님 안 돕겠다는 마음을 가지고 일을 나가지 않은 거예요. Mas porque aquele pastor daquela igreja, aquele ministro teve o coração de que Deus não vai me ajudar, ele não foi adiante. 믿음이 좀 없어도 좀 부족해도 나갔으면 하나님의 도움을 입을 수 있는데 Mesmo que ele não tenha fé, mesmo que ele seja falho, mas se ele fosse adiante, Deus ajudaria. 그러니까 쉽게 얘기하면 하나님 도울 게 없는 거예요, 그 사람은. Então, se eu falar em palavras simples, Deus não tem no que ajudá-lo. 뭘 해야 돕지, 그래 안 그래? Ele tem que fazer algo para Deus poder ajudar em algo, não é? 예를 들어서 제가 브라질 관광을 가고 싶어요. Por exemplo, eu quero fazer um turismo no Brasil. 여러분 중에 한 명이 내 가이드가 되기로 했어요. E um de vocês ficou para ser meu guia. 근데 난 계속 교회에서 빈둥빈둥 누워있어. 그럼 어떻게 가이드를 해줘요? Então, eu vou ficar na igreja deitado sem fazer nada. Então, como vocês vão poder me guiar? 그래 안 그래요? Não é verdade? 어디든지 나가야지 뭐 설명이라도 해주지. Então, eu tenho que sair para algum lugar para ele poder me 근데 여기 explicar. 방 안에 그냥 의자에 누워가지고 빈둥빈둥 있으면 어떻게 아무리 여러분이 가이드를 해주고 싶어도 해줄 수 없는 것처럼 Então, assim como vocês vão ficar deitados na cadeiras, assim, andando, rodando para lá e para cá, e ninguém vai poder te guiar. 제 말 이해하시죠? Então, estão entendendo o que eu estou querendo falar? 하나님은 여러분 믿음이 없어도 도우시더라. Então, mesmo que não tenha fé, Deus ajuda. 왜냐하면 그건 하나님의 약속이기 때문에. Porque essa é a promessa de Deus. 그래서 하나님이 여러분을 다 돕고 이끄시길 원하는데 Então, Deus quer ajudar todos vocês, quer lhes conduzir. 여러분 마음에 하나님 날 돕는다는 믿음이 없으니까 Mas porque eu não tenho fé no meu coração de que Deus vai me ajudar. 이거 하면 좋지만 안 될 거야. Isso parece bom, mas não vai dar certo. 난 이거 하는 게 내 소원이지만 지금은 할 수 없어. Isso é o meu sonho, mas não vai dar certo. 여러분 이러니까 안 되는 거예요. Por isso que não dá. 근데 내가 이렇게 보니까 좀 부족한 사역자라도 Mas quando eu vejo, mesmo que seja um ministro falho, 그냥 달려나간 사역자들을 하나님이 한 명도 안 도우신 사람이 없었어요. os ministros que foram adiante, eu vi, não houve ninguém que Deus não ajudou. 여러분 하나님은 우리를 도우시길 원하시고 지금도 우리를 돕고 계시단 말이에요. Deus deseja nos ajudar e até agora Ele está nos ajudando. 여러분 제가 뭐하러 여기 와서 거짓말 하겠어요? Por que vocês acham que eu viria até aqui para mentir para 여러분 vocês? 마음에 딱 새기세요. Então vocês têm que ter esse coração. 하나님은 무조건 나를 도우신다. Sempre, com certeza Deus vai me ajudar. 여러분 잘하는 사람 도울 거면 하나님 뭐하러 성경에다 은혜 이렇게 적었겠어요. Então, se Deus só fosse ajudar as pessoas que fazem bem, por que Ele falaria graça, graça, graça? 신앙 잘하고 믿음 좋고 그 다음에 교회와 함께하고 좋은 사람들만 하나님 도울 거면 성경에다 뭐하러 은혜 막 적었겠어요. Então, se Ele só ajudasse as pessoas que fazem bem, as pessoas que têm fé, então por que Ele escreveria a palavra graça na Bíblia? 하나님이 내 모든 것을 도와주실 거다. Deus vai me ajudar em tudo. 여러분
저는 그 뉴욕에서 왔는데 우리 뉴욕에 형제 중에 훌료란 형제가 있어요. Então eu vim lá da igreja de Nova York e um dos irmãos da nossa igreja se chama Júlio. 제가 이제 그 여기서도 얘기 몇 번 했던 것 같은데 Eu acho que eu já falei algumas vezes aqui. 여러분 이제 이 훌료 형제가 15살 땐가부터 마약을 했어요. Esse irmão Júlio, ele começou a se drogar com 15 anos. 등치도 커요. Ele é grandão. 손가락 굵기가 이렇게 굵어요. Então o dedo dele tem essa grossura. 그 악수하면 제 손은 그 애기 손 같아요. Quando eu cumprimento, parece que a minha mão é mão de uma criança. 훌료는 자랑이에요. 자기는 한 번도 마약을 사서 한 적이 없대요. 마약판 애들 거 뺏어서 다 했지. Ele se gaba do que? Eu nunca comprei droga. Eu sempre roubei a droga do traficante. 힘도 좋고 É forte. 등치도 크고. Ele é grandão. 근데 이제 문제는 이 성격을 이 분노를 잘 조절을 못해요. Mas o problema é que ele não consegue controlar a fúria dele, a ira. 근데 또 이 형제가 복음은 또 그렇게 사랑해요. Mas esse irmão ama o evangelho. 그래서 형제 막 전도하는 걸 그렇게 막 원해요. E assim ele deseja muito ficar pregando. 근데 이제 문제는 전도하다가 잘 안 받아들이면 이제 이 열받기 시작하는 거예요. Mas o problema é que quando ele está pregando e a pessoa não quer aceitar o que ele está falando, ele começa a ficar irado. 그래가지고 막 이 얼마나 귀한 구원을 안 받아 이 사탄의 자식 그러면서 막 욕이 막 나오기 시작하면서. E aí começa a sair palavrão da boca dele. Oh, você não sabe que esse evangelho é precioso, seu filho do diabo. 어떤데 막 죽인다 그러면서 막 멱살 잡고 막 그러니까 이게 복음에 이게 진보가 아니라 자꾸 브레이크가 잡히는 거예요. E aí ele às vezes ele quer pegar no colarinho assim, ele não consegue se refrear. 그래서 이제 한동 우리가 전도하지 말라고 얘기했어. Aí por um tempo a gente falou, você para de pregar por um tempo, tá? 왜냐면 사람들이 우리 교회를 막 다 이상한 교회로 보기 시작하는 거예요. Porque as pessoas começaram a enxergar a nossa igreja com olhos 근데 이 estranhos. 형제는 그 복음을 그렇게 사랑해요. Mas ele ama muito o evangelho. 그래가지고 또 막 또 우리 안 본 사이도 어디 가서 또 막 멱살 잡고 막 흔들고 있고. E aí é um tempo que a gente desvia o olhar, ele já está ali do outro lado pegando o colarinho 근데 do 이제 outro. 어느 날 제가 이 형제랑 앉아서 이 형제 어떻게 구원을 마약을 끊었는지를 나에게 얘기해 줬어요. E aí um dia eu estava conversando com esse irmão e esse irmão me falou como ele parou de se drogar. 자기는 15살 때부터 마약을 해서 20년을 마약을 했대요. Ele falou que ele começou a se drogar com 15 anos e parou depois de 20 anos. 근데 미국은 마약을 하다 잡히면 Mas nos Estados Unidos, se você é pego se drogando, 경찰이 선택권을 줘요. a polícia te dá a alternativa. 너 감옥에 갈래? 아니면 마약 학교 갈래? Você 이렇게. quer ir para a prisão ou você quer ir para uma clínica de 그럼 recuperação? 무조건 감옥에 넣는다고 해서 끊을 수 있는 게 아니니까 경찰도 이렇게 그런 어떤 선택권을 주는 거예요. Então, porque não é porque aquele drogado vai para a prisão que ele vai parar de se 그러면 drogar. 이제 좀 누가 감옥 가겠어요? 다 마약 학교 가지. Então, quem é que vai querer ir para a prisão? Vai todo mundo querer ir para a clínica. 미국 사람들은 마약 학교 가서 마약을 끊는 거는 말도 안 된다. 다 이렇게 생각해요. Então, os americanos pensam como? Ir para uma clínica de reabilitação e parar de se drogar, isso é impossível. 훌료도 이제 마약하다가 걸려서 마약 학교를 몇 번 갔는데 E o Julio, ele foi pego várias vezes se drogando e várias vezes ele foi para a 여러분 clínica de reabilitação. 마약을 이게 마약이 인이백이고 이제 이게 중독되는 건데 뭐 학교 가서 좀 배운다고 이게 끊어지겠어요? Então, o corpo dele tá viciado na droga, indo para uma clínica de reabilitação, ele vai parar de se drogar? 여러 번 갔는데도 마약을 못 끊은 거예요. Ele foi várias vezes, mas não conseguiu parar. 근데 이제 어느 날 이제 이 마약을 한 20년 했으니까 한 35살쯤 정도 됐을 텐데 자기 아내가 훌료에게 난 더 이상 너랑 못 살겠다. E assim, como ele se drogou por 20 anos, então ele já tinha 35 anos, a esposa dele falou para ele, eu não consigo viver com você de jeito nenhum. 너는 돈도 안 벌고 가정도 안 돌보고 마약만 하고 내가 어떻게 너랑 사냐. Você não ganha dinheiro, não cuida da família, só se droga, como é que eu vou viver contigo? 둘 사이에 아들이 있었는데 E eles tinham um filho. 와, 그 서양 분들은 냉정하더라고요.
아들도 놓고 혼자 가버렸어요. Então, o ocidental ele é meio frio, né? Ele largou o filho e foi embora. 근데 이제 훌료가 여러분 그때 이제 마음에 어떤 마음이 들었냐 하면 Então, o Julio teve que coração? 여러분 이 마약은 내가 마약 끊으면 끊지. Ah, se eu quiser parar de me drogar, eu paro. 마약 왜 못 끊어? Por que que eu não paro de por que eu não vou parar de me 내가 drogar? 마음만 먹으면 얼마든지 끊을 수 있어. Se eu quiser, eu posso parar de me drogar a qualquer momento. 내가 지난번에 6개월 동안 마약을 안 한 적도 있잖아. Ah, outra vez eu fiquei sem me drogar por 6 이제 meses. 이런 마음이 훌료 마음에 항상 있었단 말이에요. Então, o Julio tinha esse coração. 근데 아내가 이제 집을 나가는 그 계기를 통해서 Então, por essa chance da esposa ter saído de casa, 훌료 마음에 야, 이 마약이 이게 끊을 수 있는 게 아니구나. ele viu, não é a droga, não é algo que eu paro porque eu quero. 내가 끊을 수 있을 것 같았는데 마약을 끊을 수 없구나 나는. Eu pensava que eu podia parar de me drogar, mas eu não 나는 consigo. 평생 마약 환자로 살아야 A 되는구나. minha vida inteira eu tenho que viver como um drogado. 그런 마음이 드니까 너무 절망스러웠다는 거예요. Quando ele teve esse coração, ele teve desesperança. 그리고 얼마 있다가 다시 경찰에 잡혔어요. E depois de um tempo, novamente ele foi pego pela 너 polícia. 마지막 기회다. Essa é sua última 한 chance. 번만 더 잡히면 너는 이제 무조건 감옥 가야 된다. Da próxima vez que a gente te pegar, você vai ter que ir para a prisão de 그래가지고 qualquer 이제 jeito. 마약 학교를 갔는데 E assim ele foi para a clínica de 그럼 reabilitação. 마약 학교 앉아서 듣는데 사람들이 얘기하는 게 들리더라는 거예요. Então ele chegou lá e quando ele sentou, ele começou a escutar o que as pessoas estavam 그래서 여러분 falando. 그 사람들이 한 그대로 따라하니까 마약이 뚝 끊어지더래요. E quando ele escutou exatamente o que aquelas pessoas estavam falando, na hora ele parou de se drogar. 자기도 깜짝 놀랐대요. Ele se assustou. 근데 이제 문제는 뭐냐 하면 Mas qual é o problema? 자기와 같이 있는 사람들을 보니까 Quando ele viu as pessoas que estavam junto com ele na 같이 sala, 와 있는데 안 듣더라는 거예요. estavam com ele na sala, mas não estavam escutando. 이 사람들이 얘기한 대로 하니까 너무 쉽게 끊을 수 있었대요. 20년 동안 했던 마약인데. Escutando o que os instrutores falavam, ele podia parar de se drogar na hora. Era muito fácil. A droga que ele se drogou por 근데 20 anos. 자기 옆에 있는 사람들은 그거 뭐 다 아는 거야 뭐 이제 이런 마음을 가지고 있는데 안 듣는 거예요. Mas as pessoas ao redor estavam pensando como, isso aí eu sei. Então não estavam escutando. 마약 학교 이 가르치는 선생들이 매일 이렇게 얘기한대요. Falou que os instrutores da clínica de reabilitação todos os dias falam assim. 듣기 위해서 배워라. Para você tem que aprender a escutar. 배우기 위해서 들어라. Para você aprender, você tem que escutar. 영어로는 learn to listen, listen to learn 이렇게 되는 거예요. Escute para aprender e aprenda a escutar. 여러분 그 사람들이 야 너희들 안 듣는다. Eles estavam falando o quê? Vocês não escutam. 거기 앉아 있는 사람들 우리 듣고 있다. 우리 지금 안 듣고 뭐 하냐? 지금 네 말 듣고 있다. Mas as pessoas que estavam sentadas ali estavam pensando como, não, nós estamos te escutando. 근데 여러분 진짜 듣는 것은 귀로 듣는 게 아니에요. Mas escutar de verdade não é escutar pelo ouvido. 마음으로 듣는 거예요. É ouvir pelo coração. 근데 여러분 너무 신기한 거는 내 마음에 내가 할 수 있겠다는 마음이 내 마음에 채워져 있으면 Mas se no meu coração eu estiver cheio do coração de que eu tô ouvindo, 그 방법을 알려주어도 이게 내 마음을 채우지 못하는 거예요. mesmo sendo explicado o método, não enche, 이거 não entra 마치 no meu 이 coração. 컵에 물이 가득 담겨 있으면 Então, dessa mesma forma que se o copo estiver 이에다 cheio, 뭘 부으면 넘치지 이게 담겨지지 않는 것처럼 então você vai colocar e vai acabar saindo do 근데 copo, não vai 훌륭은 encher. 아내가 떠나면서 나는 마약을 끊을 수 없겠다라는 그런 절망이 찾아오면서 E a esposa indo embora, ele teve desesperança. Eu não consigo 그 parar de me 전까지는 drogar. 내가 하면 할 수 있지 이 마음을 버릴 수 있었던 거예요. 이 então, 마음이 버려진 거죠. Então, até então ele tinha que coração. Se eu quiser parar de me drogar, eu consigo. Naquele momento ele jogou fora esse coração. 너무 신기한 게 20년 동안 했던 마약을 한 번 딱 끊었어요. Então, o incrível foi que por 20 anos ele se drogou e de uma vez ele parou de se 그리고 drogar. 그 이후로 25년 가까이 지났는데 한 번도 마약을 한 적이 없어요. E o incrível também é que passaram-se 25 anos e ele não se drogou mais nenhuma vez. 우리 교회 자매아들 중에 마약 환자가 한 명 있어요. E dentre uns irmãos da nossa igreja tem um viciado em drogas. 에디라고. Ele se chama Eddie. 훌료가 애들 보니까 너무 답답한 거예요. Quando o Julio viu o Eddie, ele ficou muito angustiado. 여러분 구원 안 받은 사람은 좀 답답하잖아요, 우리가요. Pessoal, quando a gente vê alguém que não recebeu salvação, a gente fica angustiado, né? 그래서 훌료가 에디 오라 그래가지고 이제 설명해 줬어요, 마약 끊는 거. E aí o Julio chamou o Eddie e explicou para ele como parar de se 근데 drogar. 에디는 뭐 마약 그거 뭐 이제 이런 마음이 있으니까
이게 마음에 안 담기겠죠. Mas o Ed tinha que coração. Parou de se drogar. Não sei o quê. Então, eu não conseguia preencher o 훌륭한 이제 coração 계속 dele. 설명하는데 잘 안 되니까 훌륭 어떻게 화나잖아요. Então, o Julio estava explicando, mas ele não estava aceitando. Então, o que Ainda aconteceu? O Julio ficou bravo. 이제 말이 거칠어지고 또 이제 멱살 잡고 막 이제 주먹으로 막 벽 때리고 막 이제 막 야, 애들 왜 나한테 이러냐? Aí ele começou a usar palavras mais ásperas, ele começou a pegar no colarinho, deu um soco nele e falou: O que você está fazendo? Por 훌륭가 quê? 너 왜 내 말 안 듣냐? O Julio falou: Por que você não está me escutando? 나 지금 네 말 안 듣고 뭐? 네 말 듣고 있잖아. Eu tô te escutando, o que você acha que eu tô fazendo? Eu tô te escutando. 아니야, 너 내 말 안 듣고 있어. Não, você não tá me escutando. 야, 네가 어떻게 알아? 나 지금 듣고 있잖아. 내가 뭐 하고 있어? 네 말 듣고 있지. Não, como você sabe se eu tô te escutando ou não? Lógico que eu tô aqui sentado te escutando. 훌륭 막 더 화나는 거예요. O Julio ficou mais bravo ainda. 내가 안 듣는다 그러는데 그러면서 이제 그래가지고 막 멱살 잡고 막 해가지고 우리가 막 말리고 그냥 에디 마약하게 놔둬라 괜찮다 그러면서 이제 이렇게 했단 말이에요. E aí ele ficou: O quê? Você não tá me escutando? O Julio ficou mais bravo ainda, pegou no colarinho. A gente teve que apartar a briga. Deixa o Ed se 여러분 drogar. Não tem 나는 problema. 여기 마약하는 분이 있어서 이렇게 얘기하는 게 아니에요. Eu não tô falando isso pra vocês porque tem algum viciado em droga aqui. 여러분 나는 마음의 세계를 이야기하는 거예요. Eu tô falando sobre o mundo do coração. 여러분 신앙도 É a 마찬가지예요. mesma coisa na vida espiritual. 여러분 우리는 지금 무엇을 얻기를 원하냐면 하나님의 의를 얻기를 원해요. O que nós desejamos receber agora? A justiça de Deus. 여러분 너무 쉬운 문제인데 하나님의 의를 얻으려면 제일 먼저 내 마음에 내가 의라고 생각하는 걸 버려야 돼요. É muito simples receber a justiça de Deus, mas para receber a justiça de Deus, eu tenho que jogar fora a minha própria justiça. 내 마음에 의라고 생각하는 걸 가지고 있으면 여러분 절대 하나님의 의를 받을 수가 없어요. No momento em que eu penso que eu tenho essa justiça, que eu tenho essa justiça, então enquanto eu tenho essa minha justiça, eu não posso receber essa justiça de Deus jamais. 여러분 모세가 이스라엘 백성을 애굽에서 이끌어냈어요. Então, Moisés, ele tirou o povo de Israel do Egito. 성경에서는 장정만 60만 명이라고 얘기해요. Então, na Bíblia está escrito que somente homens 600.000. 성경학자들은 그때 있었던 사람이 약 300에서 350만 명 정도 된다고 해요. Mas os estudiosos da Bíblia pensam que eram umas 3 milhões ou 3 milhões e 500 mil pessoas. 여러분 350만 명이 엄청나게 많은 숫자예요. Pessoal, 3 milhões e 500 mil pessoas é muita gente. 우리나라에 대구라는 도시 있잖아요. 대구요. Lá no nosso país tem uma cidade chamada Tegu. 여러분 대구 아시죠? Sabem Tegu? 저는 대구에서 태어났는데 Eu nasci em Tegu. 이 대구 인구가 한 300만 명 정도 된대요. Então, a população de Tegu é de 3 milhões de 그러니까 habitantes. 이 대구 인구 전체를 데리고 광야에서 40년을 살았으니까 대단한 거죠. 이게. Então, lá no deserto, por 40 anos, viveu com essa população de 3 milhões de pessoas. É muita gente. 여러분 이 사막에 먼지도 많고 하는데 No deserto tem muita poeira. 이 사막에 살면 물도 많이 없고 No deserto não tem água. 또 뭐 이렇게 앉아가지고 또 빨고 마르고 또 갈아입고 이렇게 할 수 있는 형편이 잘 안 되었을 거예요. E também não tinham essa situação confortável de poder lavar roupa, secar e vestir de novo. 맞죠? Não é verdade? 여러분 이 브라질 교회는 물도 잘 나오잖아요, 그죠? Aqui na igreja do Brasil sai bastante água, não é? 근데 여러분 여기 와서 수양이 오면 여기 와서 막 빨래하는 사람 많이 없잖아요. E vindo aqui pro retiro, não tem muita gente que lava roupa, né? 혹시 있습니까? Por acaso tem? 혹시 있으면 그냥 이렇게 넘어가 주시기 바랍니다. sim. 그러니까 여러분 올 때 옷 두 벌 갖고 온 사람 없잖아요. Então, não deve ter alguém que trouxe só 2 peças de roupa, né? 일주일 있으면 몇 벌 갖고 오잖아요. 양말도 한 5개 정도 가지고 오고. Então, para ficar uma semana, é pelo menos 5 근데 이제 meias. 뭘 얘기하고 싶었냐면 그냥 이렇게 물 잘 나오고 이런데도 이 빨래하는 게 쉽지 않은데 Então, mesmo aqui, saindo muito bem a água, não é fácil a gente ficar lavando roupa aqui, não 여러분 é? 300만 명이 광야에서 옷을 제대로 빨 수 있었겠냐는 거예요. Então, 3 milhões de pessoas no deserto, será que eles podiam lavar a roupa bem? 되게 힘들었을 거예요. Deve ter sido muito difícil. 그들은 뭐 걸어 다니고 거기 아스팔트가 있는 것도 아니고 광야니까 흙먼지, 모래먼지 그러니까 옷이 되게 더러웠을 거예요. Então, como não era asfalto, era areia, né? Então, grudava muita poeira, grudava muita sujeira. Então, não era fácil de lavar roupa. 맞아요? Não é verdade? 자, 근데 여러분 문제는 뭐냐 하면 Mas sabe qual é o problema? 여기 모든 사람이 옷이 깨끗한데 내 옷만 더러워요. 그러면 다 날 쳐다볼 거예요. Então, todo mundo tá com a roupa suja, só eu tô com a roupa limpa. Todo mundo vai olhar pra mim, não é? 근데 여러분 우리 모두 옷이 더러워요. Mas todo mundo tá com a roupa suja.
그러면 아무도 우리가 더럽다고 생각하는 사람이 별로 없을 거라. Então não vai ter muitas pessoas que vão pensar que eu tô sujo. 다 더러우니까 얘도 더럽고 나도 더럽고 여론도 더럽고 다 더러우니까 아 원래 이게 스탠다드구나 이렇게 생각하는 거죠. Ah, isso, ela tá suja, eles estão sujos, eu tô sujo. Ah, então isso é normal, porque esse vai ser nosso conceito. 여러분 제 말 맞습니까? Certo? 아 이게 그냥 원래 우리 이게 원래야 이게 이렇게 생각하지 누가 아 나 왜 이렇게 옷이 더럽지 이런 사람 없을 거란 말이에요. Ah, isso é o normal. Ninguém vai pensar, eu tô sujo. 여러분 내가 이 얘기를 왜 하냐면 Por que eu tô falando isso? 하나님이 모세를 명해서 성막을 짓게 했어요. Então, Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo. 성막 있고 성막들이 있고 그 다음에 가에 우리나라 말하면 펜스처럼 이렇게 기둥을 세워서 세마포로 쳤는데 Então, tinha o tabernáculo e ao redor do tabernáculo tinha as colunas com 이 cortinas. 끝에가 북쪽이 100규빗, 남쪽이 100규빗, 그 다음에 동쪽, 서쪽이 50규빗. Então, a parte norte e a parte sul eram 100 côvados e a parte leste e oeste era 50 côvados cada lado. 여러분 그래서 총 둘레가 300규빗이었는데 Então, eram 300 côvados 5규빗마다 기둥을 박았어요. e a cada 5 côvados tinha uma coluna. 그리고 그 기둥을 겉으로 해서 세마포장으로 딱 쳤단 말이에요. E nessas colunas ele conectou com as cortinas. 여러분 혹시 그 사진 같은 거 보신 적 있으시죠, 그죠? Vocês já viram, né, uma foto de um 근데 tabernáculo? 하나님이 그 겉에 치는 그것을 세마포인데 세마포는 되게 하얀 천이란 말이에요. E essa cortina do tabernáculo era branca. 여러분 왜 하나님이 거기에 하얀 세마포천을 치게 하셨냐 하면 Por que Deus mandou colocar essa cortina branca? 이스라엘 사람들은 더러워도 같이 있으니까 더러운 줄 잘 모르는 거예요. Porque o povo de Israel estando junto, eles estão sujos. Então eles não percebem que estão sujos. 원래 기준으로 하면 내 옷이 되게 지금 더럽고 지저분한데 다 더럽고 다 지저분하니까 지저분한지 잘 모르는 거예요. Então minha roupa tá suja, tá imunda, mas como todo mundo tá sujo e imundo igual, eu não percebo que eu tô sujo. 여러분 근데 하얀 세마포장 앞에 딱 쓰면 Mas 내 옷이 더러운 걸 알 수 있겠어요, 없겠어요? Mas quando você fica diante daquela cortina branquinha, limpinha, você vai perceber que sua roupa tá suja ou não vai? 금방 알 수 있는 거예요. Dá pra perceber na hora. 그래서 하나님이 거기다 세마포장을 치게 하신 거예요. Por isso Deus mandou fazer a cortina. 여러분 이것은 하나님 앞에 우리의 의를 나타내는 거예요. Deus está mostrando a nossa justiça aqui. 여러분 사람들은 하나님과 나를 비교해야 되는데 Então eu tenho que me comparar a Deus. 여러분 하나님과 내 의를 비교하면 내 의는 너무너무 말도 안 되고 더럽고 추하단 말이에요. Então se eu comparar minha justiça com a de Deus, a minha justiça é muito suja, imunda e 근데 má. 여러분 내 의가 보잘것없고 추하고 더럽지만 Então a minha justiça é suja, má e imunda. 여러분이 하나님의 의와 나를 비교하는 게 아니라 내 옆에 있는 사람이랑 자꾸 비교하니까 Mas porque eu não comparo a minha justiça com a justiça de Deus e eu comparo a minha justiça com a justiça das pessoas que estão ao meu lado, 뭐 내가 뭐 그렇게 깨끗한 건 아니지만 그래도 난 따치보다 나은 것 같은데 이제 이렇게 마음이 되는 거예요. você, eu sou bonzinha, eu sou melhor que a Tati. 이런 맞아요? Não é verdade? 여러분 그러면 더러운 사람보다 깨끗하면 그 깨끗한 게 아니잖아요. Então, se você tá mais limpo do que uma pessoa que tá suja, então não quer dizer que você tá limpo. 여러분 그렇습니까 안 그렇습니까? Não é verdade? 여러분 그 사람보다 깨끗하지만 실제 하나님의 기준에서는 깨끗한 게 아닌데 Então, você pode estar mais limpo que aquela pessoa, mas no conceito de Deus você não tá limpo. 사단이 사람들을 속여서 Mas Satanás engana as pessoas. 아 난 저 사람보다 깨끗해. Ah, eu sou mais limpo que aquela pessoa. 아 저 사람은 하나님 앞에 하나님 잘 못 섬기는데 나 하나님 잘 섬겼어. Ah, aquela pessoa foi má diante de Deus, mas eu servi bem a Deus. 여러분 하나님의 의를 받으려면 내 의를 벗어야 되는데 Para eu receber a justiça de Deus, eu tenho que jogar fora a minha justiça. 여러분 내 의를 하나님의 의와 비교하면 너무 더럽고 추해서 벗을 수밖에 없는데 Então, se eu comparar a minha justiça com a justiça de Deus, a minha justiça é muito suja, por isso eu somente posso jogar ela 사단이 fora. 우리의 마음에 내 의를 내 옆에 있는 사람 우리끼리 자꾸 비교하게 하는 거예요. Mas Satanás nos engana fazendo a gente comparar a nossa justiça com as pessoas ao nosso lado. 저 사람 나보다 나아. Ah, aquela pessoa é melhor do que eu. 그렇지만 난 뭐 그렇게 나쁘진 않아. 쟤처럼 나쁘진 않아. Mas eu não sou tão mal, eu não sou tão mal quanto ele. 아, 나 저 사람처럼 악하게는 안 했어. Ah, eu não fiz uma maldade tão grande quanto aquela pessoa. 그럼 뭐 괜찮은 거 아니야? Ah, então será que eu não tenho problema? 여러분 전부 다 마음에 이런 것을 가지고 있어요. Então todas as pessoas têm esse coração. 여러분 근데 성경에서 뭐라 Mas o 그랬냐면 que está escrito na Bíblia? 성경에서 인간의 의는 되게 더러운 것이다. A Bíblia diz que a justiça do homem é imunda. 그래서 성경 이사야 64장을 한번 찾아볼게요. Então vamos procurar em Isaías 64.
이사야 64장 6절. Isaías 64, 6. 대저 우리는 다 부정한 자 같아서 우리의 의는 다 더러운 옷 같으며 우리는 다 쇠폐함이 잎사귀 같으므로 우리의 죄악이 바람같이 우리를 몰아가나이다. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. 여러분이 여러분의 옆에 있는 사람 비교했을 때 낫다고 생각하는 거지. Então, você pensa que você é melhor quando você se compara com a pessoa ao seu 여러분 lado. 하나님 말씀은 뭐라 그랬냐면 Mas o que a palavra de Deus diz? 여러분의 의는 더러운 옷 같으며. Aqui está escrito que a nossa justiça é como o trapo da imundícia. 한국 사람들은 이렇게 성경인가 표현을 좀 부드럽게 한 것 같아요. Eu acho que os coreanos, eles meio que deixaram a palavra mais suave. 브라질어로는 모르겠는데 영어로는 더러운 걸레라고 나와 있어요. Então, aqui no inglês está escrito trapo de imundícia. 여기 보면 우리의 의는 더러운 걸레다. A nossa justiça é como um trapo de imundícia, um pano sujo. 여러분 왜 그 청소하는데 더러운 걸레로 청소하는 사람 있잖아요. 썩은 걸레로 청소하면 어때요? 그냥 청소하면 괜찮은데 괜히 썩은 걸레로 문지르면 온 집안이 썩은 냄새가 나잖아요. Então, quando você limpa a casa com um pano limpo, pano de chão limpo, não tem problema. Mas quando você usa um trapo, aquele que sempre está sendo usado e velho, vai feder toda a casa, não 우리 é? 마하나임에 그런 일 한 번씩 있거든요. Lá no Mahanaim, às vezes acontece essas 화장실 coisas. 청소하는 걸레를 화장실 청소하고 그걸로 복도를 다시 청소하는 거예요. Eles limpam com um pano o banheiro e depois com esse mesmo pano limpam o corredor. 그러니까 복도에서 변소 냄새가 나요. Aí lá no corredor sai aquele cheirinho de banheiro. 아니 누가 여기 복도에서 오줌을 쌌나? 왜 이렇게 찌렁내가 나지? Será que alguém urinou no corredor? Por que tá cheirando assim xixi? 이 변소가 가까운 데가 아닌데 왜 여기서 막 복도에서 변소 알고 봤더니 변소 이거 막 청소하고 막 특히 남자 변소 그 옆에 막 많이 더럽거든요. 거기 막 청소하고 그 다음에 그걸 그대로 복도를 닦으니까 화장실 냄새가 복도에도 나는 거예요. Aí a gente descobriu, principalmente o banheiro dos homens, né, que tem as urinas assim espalhadas pelo chão. Eles pegaram, limparam ali, depois limparam o corredor. 여러분 더러운 걸레는 빨아야지. 여러분 누가 더러운 걸레로 청소를 합니까? Um trapo imundo tem que ser lavado. Quem vai pegar esse trapo imundo e limpar outro lugar? 여러분 맞죠? Não é verdade? 성경에서 뭐라 그랬냐면 Então a Bíblia diz o quê? 너희들이 생각할 때는 인간들이 생각할 때 인간의 의는 괜찮아 보이고 Quando vocês pensam, a sua justiça é uma coisa boa. 내가 남 좀 humanamente. 도와줬고 Eu ajudei outra pessoa. 내 마음은 더러우면서 남 좀 불쌍히 여겨줬고 Porque meu coração é mau, mas eu ajudei outra pessoa. 그래서 난 괜찮다고 Eu 생각하는데 penso que eu sou bom. 성경은 네 의는 더러운 걸레다. Mas a Bíblia diz que sua justiça é como um trapo de imundícia. 여러분 더러운 걸레로 무슨 의를 행하겠냐는 거예요. Com esse trapo de imundícia, que justiça pode ser feita? 사람들은 자기가 의를 행해서 하나님 앞에 나아가려고 해요. As pessoas fazendo essa sua justiça querem ir para diante de 내가 Deus. 하나님을 잘 섬기고 Eu servi bem a Deus. 내가 이 의로 하나님을 하나님 앞에 헌금도 하고 Eu ofertei diante de Deus. 내가 하나님을 위해서 봉사도 하고 Eu fiz trabalho voluntário diante de Deus. 여러분의 의는 더럽고 더러운 걸레 같아서 Porque a sua justiça é como um trapo da imundícia. 그것으로 무슨 의를 행할 수도 없을 만큼 더럽다는 것이죠. Então é tão sujo a tua justiça que não tem nada de limpo para se 근데 encontrar 여러분 nela. 사단은 여러분이 이 하나님의 의를 받아들이게 할 수 없게 하나님의 의를 받아들일 수 없게 하기 위해서 Mas para que você não possa receber a justiça de Deus, Satanás faz o quê? 여러분의 의가 아무것도 아닌데 그것이 마치 대단하고 진짜 선하고 아름다운 것인 양 그렇게 여러분을 속이고 있다는 걸 여러분이 아셔야 되는 거예요. Na verdade, a sua justiça não é nada, é um trapo mesmo, mas vocês têm que saber disso. 여러분 이해하십니까? Entendem? 이해하세요? Entenderam? 여러분의 마음에 하나님의 의가 들어와야지. Então a justiça de Deus tem que entrar nos seus 여러분 corações. 그 더러운 의 Esse trapo, essa justiça imunda. 그리고 그 더러운 의로 만들어진 또 다른 더러운 의 이거 가지고 하나님 앞에 절대 서지 못한단 말이에요. Com essa justiça imunda, você quer criar uma outra justiça imunda, com isso você jamais pode agradar a Deus. 하나님이 여러분 쳐다도 안 본단 말이에요. Deus nem olha para vocês. 그래서 하나님 앞에 가서 서기 위해서는 Então, para vocês ficarem diante de Deus, 여러분의 의를 버리고 예수님이 만들어 놓은 새로운 의를 내 마음에
받아들여야 된다. Vocês têm que abandonar a sua justiça e receber uma nova justiça que é de Jesus Cristo. 맞습니까? Certo? 여러분이 잘하고 못하고 이걸 난 얘기하고 싶은 게 아니에요. Independente de vocês fazerem bem ou mal, eu não quero falar sobre isso. 이런 근본 더러운 의인데 Porque ela já é da base e 이걸로 justiça 만든 의도 imunda. 여전히 더러워지는 거예요. Então a justiça que é formada dessa justiça continua sendo 그래서 imunda. 여러분 이번 주에 여러분 말씀을 들으면서 Então essa semana, escutando a palavra, 여러분이 의를 자꾸 더 만들려고 하지 말고 não queiram criar uma nova 이거는 justiça. 내 눈에는 좋을지 모르겠지만 하나님 눈에는 이거 더러운 거다. Aos meus olhos é uma justiça boa, mas aos olhos de Deus é 하나님은 imunda. 이거 더러운 걸레라고 얘기했다. Deus falou que é um trapo de imundícia. 내가 지금까지 어떻게 살았든지 얼마나 착한지 내려놓고 하나님의 의를 받으면 하나님 그 의를 보고 여러분 받으신단 말이에요. Então, independente de eu fazer bem ou fazer mal, mas Deus ele vai nos aceitar olhando para a justiça dele. 여러분 성경에 사도 바울이 나와요. Na Bíblia fala sobre o apóstolo Paulo. 여러분 사도 바울이 쓴 로마서나 갈라디아서를 읽어보면 Quando a gente vê o livro de Romanos, Gálatas que ele 여러분 escreveu, 사도 바울의 진짜 이 율법에 대해서 사도 바울의 마음을 잘 설명해 놨단 말이에요. então o apóstolo Paulo ele escreveu exatamente sobre os mandamentos. 여러분 사도 바울은 어느 누구보다도 이 율법을 잘 지키고 잘 따랐던 바리새인이었단 말이에요. Então o apóstolo Paulo ele era um fariseu que mais do que qualquer outra pessoa queria seguir bem os mandamentos. 그렇기 때문에 예수님 믿는 사람을 더 핍박하고 더 죽이고 더 옥에 가두었단 말이에요. Por isso ele perseguiu mais, ele judiou mais dos cristãos. 근데 그가 구원을 받고 예수님을 만나서 구원을 받은 후에 Mas depois que ele se encontrou com Jesus Cristo, recebeu a salvação, 하나님이 우리에게 율법을 주신 이유가 이것으로 우리로 하여금 의를 만들라는 것이 아니라는 걸 알게 된 거예요. ele descobriu que Deus não queria que a gente formasse nossa justiça por meio dos mandamentos. 우리 의는 이미 더러워졌구나. A nossa justiça já foi 근데 contaminada. 인간들끼리 보니까 자기가 얼마나 더러운지 잘 모르고 왜냐면 다 더러우니까. Mas porque o ser humano se compara a outro ser humano, ele pensa que ele é limpo. Por quê? Se compara a outro ser humano. 그래서 율법을 줘서 내가 얼마나 더러운지를 보게 하나님이 하시는 거였구나. Por isso Deus, por meio dos mandamentos, queria mostrar o quão sujo eu sou. 그래서 여러분 사도 바울이 이 로마서를 기록한 거예요. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu o livro de 여러분 Romanos. 사실은 이 사도 바울은 이스라엘 대제사장, 서기관 이런 사람들에 의해 모함을 받아서 결국은 감옥에 갇히게 되죠. Então, no final, o apóstolo Paulo ele também foi perseguido pelos sumos sacerdotes, fariseus, foi preso. 여러분 사도 바울이 핍박을 받은 이유는 이스라엘 사람들은 사도 바울이 율법을 지키지 말라고 얘기한다고 핍박을 한 거예요. Então, aquele povo de Israel perseguiu o apóstolo Paulo falando que ele estava mandando que não cumprisse os mandamentos. 그런데 사도 바울은 율법을 지키라고 하지 않은 것이 아니라 율법을 통해서는 네가 의롭다 하심을 얻을 수 없다. Mas o apóstolo Paulo não estava falando que não era para cumprir os mandamentos, mas ele estava falando você não vai conseguir se 네가 tornar justo pela lei. 율법을 통해서는 네가 얼마나 더러운 사람인가를 발견하는 거다. Você pela lei vai perceber o quão sujo você é. 자, 성경 말씀 한번 찾아보겠습니다. Vamos procurar na Bíblia. 로마서 3장 Romanos 3. 로마서 3장 19절. Versículo 19. Romanos 3:19. 우리가 알거니와 무릇 율법이 말하는 바는 율법 아래 있는 자들에게 말하는 것인 이는 모든 입을 막고 온 세상으로 하나님 심판하러 이끌하라 함이니라. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. 여러분 이거는 무슨 말이냐 하면 O que quer dizer isso? 여러분 사람들은 자기가 의롭고 그다음에 괜찮고 하나님 받으실 만하다 이런 마음을 가지고 있단 말이에요. As pessoas, elas têm que coração? Eu quero. Bora, Will. 다시 얘기할게. É. 여러분 있잖아요. 제가 이렇게 우리 교회에 이제 형제 자매들 또 우리 교회 아이들을 이렇게 대하는데 Então, quando a gente fala com as crianças na nossa igreja, 나는 이제 이게 누가 잘못을 해요. então uma pessoa que faz alguma coisa de errado, 그러면 이제 본인이 막 잘못했다 그러면
내가 이걸 웬만하면 드러내지 않는 편이었어요. Então, quando essa pessoa fazia alguma coisa de errado, se não fosse algo muito grave, eu tapava, né? Eu deixava passar. 근데 항상은 아니지만 이거는 그렇게 좋지 않다는 걸 제가 얼마 전에 깨달았어요. Mas há um tempo atrás eu percebi que isso não é uma coisa boa. 왜냐하면 사람의 마음이 너무 재밌는 게요. Porque sabe uma coisa interessante do ser humano? 죄를 져서 죄인인데도 숨겨줘서 드러나지 않으면 본인 스스로도 죄인이 아니라고 생각하는 경우가 많아요. Porque ele cometendo pecado e quando esse pecado não aparece, ele não pensa que ele é pecador. 그래서 요즘은 죄가 드러나면 내가 그걸 드러내요. Então, quando aparece um pecado, eu faço aparecer esse pecado. 여러분, 내가 물건을 훔쳤어도 Então, mesmo que eu tenha roubado alguma coisa, 그냥 넘어가주면 내가 돌이키지 않고 나는 도둑놈이라고 생각 안 해요. então se eu não me arrepender disso, eu não vou pensar que eu sou ladrão. 근데 내가 죄가 드러나고 사람들 앞에 망신당하고 알고 그러면 내가 도둑질했구나, 난 도둑놈 이렇게 사람의 마음이 너무 신기하더라고요. Mas aí as pessoas desprezando, falando, você é ladrão, aí ele vai perceber que ele é ladrão. 내 말 이해하십니까? Entende o que eu estou dizendo? 여러분, 그런데 여러분, 내가 물건을 훔쳤어요. Então, vamos supor, eu roubei algo. 따치가 나한테 왜 물건 훔쳤어요? Eu vou falar, você roubou. 나 물건 안 훔쳤는데? Não, eu não roubei. 물건 훔쳤잖아요. 봤어요. Você roubou, eu vi. 뭘 훔쳐? 증거 대봐. Ai, que roubei o quê? Então mostra a prova. 그 비디오에 녹화된 건 딱 보여주는 거예요. Aí vai e mostra o vídeo. 그럼 어떻게 돼요? E aí, o que acontece? 저 입을 다물겠죠, 그죠? Eu vou calar minha boca, né? 이거는 내가 연기한 거야. 비디오 카메라 앞에서 이렇게 얘기하는 말도 안 되는 사람 없잖아요. Ninguém vai falar, eu estava atuando diante da câmera. 그 여러분, 사람들은 되게 악하고 부족한데 Então as pessoas são muito más e falhas. 하나님이 이 율법으로 우리 마음에 있는 악을 드러내셔. 넌 이렇게 악한 사람이야. Então pela lei Deus revelou a nossa maldade. Olha, você é mau assim. 너는 율법 봐. 이렇게 너 하나도 못 지켰잖아. 너 이렇게 악해. Pela lei você não conseguiu cumprir a lei. Olha como você é mau. 이렇게 보여주지 않으면 악한 인간이라도 다 잘났다고 생각한단 말이에요. Se não mostrar dessa forma, todo mundo vai ficar se achando. 그래서 이 율법이 하는 일은 우리의 입을 막고 심판 아래 있게 하려는 거예요. Por isso a lei foi feita para fechar nossa boca e para que todo mundo seja condenado. 여러분, 자 20절. Versículo 20. 그러므로 율법의 행위로 그 앞에 유롭다 하심을 얻을 육체가 없는 율법 죄를 깨달음이니라. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. 자, 여러분, 율법으로는 절대 하나님 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없다고 얘기했어요. Então, pela lei ninguém será justificado. 여러분, 율법이란 뭐냐 하면 Então, o que é lei? 여러분 여러분 안에 있는 그런 더러운 의로 여러분이 깨끗해 율법을 통해서 깨끗해지려고 하는 여러분의 노력을 의미하는 거예요. Então, está falando que você, essa sua justiça é você querer se tornar limpo, tentando cumprir os mandamentos com essa sua justiça 여러분, imunda. 근데 그렇게 해서는 절대 하나님 앞에 의롭다 하심 얻을 육체가 없다. Dessa forma, não existe nenhuma carne que pode ser justificada diante de Deus. 율법은 여러분이 의로워지는 도구가 아니라 여러분이 얼마나 죄인인 것을 발견하는 거예요. A lei não é um instrumento para te justificar, mas para te mostrar 내가 quão sujo 얼마나 você é. 더럽고 여러분 그냥 우리끼리 있으니까 내가 더러운 걸 잘 몰랐지만 Então, porque como nós estávamos somente entre nós não sabíamos quão sujo 그냥 내가 éramos. 얼마나 더럽고 얼마나 악한 것임을 율법을 통해 깨닫는 거예요. Mas pela lei a gente pode descobrir quão sujo e mal somos. 이해가시죠? Entenderam? 그래서 21절 Versículo 21. 이제는 율법에 하나님의 한 의가 나타나서 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라. Mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. 사람들은 율법을 지켜서 의로워지려고 하는데 이렇게 안 된다. As pessoas querem se justificar pela lei, mas não dá. 이거 외에 하나님의 한 의가 나타났다. Então existe uma outra justiça fora essa que foi revelada. 맞아요? Certo? 이것은 이 하나님의 의는 선지자들과 율법을 통해서 증거를 받은 성경에 있는 선지자들 또 성경 말씀으로 이 하나님의 의를 증거했단 말이에요. E essa lei, ela foi manifestada, testemunhada pela lei e pelos profetas, pela palavra de Deus. 자, 보세요. 22절. 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에 미친 하나님의 의인이 차별이 없다. 22. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo e Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. 하나님의 의는 어떤 거냐 하면 믿음으로 받아들이는 거라는 거예요. A justiça de Deus é qual? Receber pela fé. 맞아요? Não é? 여러분, 이것은 내가 만드는 게 아니에요. Então não é algo que eu crio. 여러분, 저랑 이 따찌 사모랑
같은 사람이 아니잖아요. 그죠? 우린 다른 사람이잖아요. Então, eu e a missionária Tati, nós somos pessoas diferentes. 그냥 따찌가 열심히 노력해서 만든 의와 내가 열심히 노력해서 만든 의는 절대 같을 수가 없단 말이에요. Então, a justiça que a Tati ela tenta se esforçar para criar e a justiça que eu tento me esforçar para criar jamais podem ser iguais. 우리는 다른 사람이기 때문에 Porque somos pessoas diferentes. 우리가 그림을 똑같은 걸 놓고 그림을 그리면 똑같이 그림을 그릴 수 있겠어요? Então, a gente pega uma coisa e desenha, vai sair um desenho exatamente igual? 그런 것처럼 따찌 안에 있는 자기의 의로 율법을 지켜서 만든 의랑 내가 내 안에 있는 율법을 지켜서 만든 의는 절대 같을 수가 없겠죠. Então, dessa mesma forma, a justiça que a Tati quer formar cumprindo a lei dentro dela e a justiça que eu quero formar dentro de mim cumprindo a lei jamais pode ser igual. 22절에 뭐라면 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 없다. 다르지 않다. Versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, porque não há distinção, ou seja, não é diferente. 첫 번째, 인간이 개인적으로 만들었다면 달랐을 텐데 Primeiro, se fosse criada pelo ser humano, tudo ia ser distinto, 하나님이 diferente. 만드는 거기 때문에 다 똑같은 거예요. Mas porque é uma justiça criada por Deus, é tudo igual. 이해가시죠? Entendem? 그리고 이 하나님의 의는 어떻게 받아들이냐 하면 우리가 노력하고 무엇을 지키고 만드는 것이 아니라 하나님이 우리에게 주신 이것을 믿음으로써 얻어지는 거라는 거예요. Então essa justiça de Deus não é eu fazendo, eu me esforçando, não é por algo que eu faço, mas é crendo pela fé. 여러분 오늘 여러분 깊게 생각해야 될 게 뭐냐 하면 Então vocês têm que pensar profundamente hoje no quê? 여러분 이 한 시간 통해서 여러분 뭘 알아야 되냐 하면 Uma coisa que vocês têm que saber, 하나님 앞에 서려면 의가 있어야 돼요. se vocês quiserem ficar diante de Deus, tem que ter justiça. 근데 여러분 의는 내가 만드는 게 아니라는 걸 알아야 돼요. Mas a justiça não é algo que eu formo. 여러분이 만드는 의는 하나님의 기준에 절대 도달할 수가 없어요. A justiça que vocês criam jamais pode alcançar o nível de Deus. 아멘. Amém? 그래서 여러분 우리가 의를 가지려면 하나님이 만들어 놓은 의를 받아야 돼요. Então, para eu ter justiça, eu tenho que receber a justiça de Deus que Ele criou. 알겠습니까? Entenderam? 자, 이건 어려운 게 아니잖아요. Isso não é difícil, não 자, é? 근데 뭐가 어려우냐면 하나님의 의를 받으려면 Mas sabe o que é difícil? Se eu quero aceitar a justiça de Deus, 내 마음에 있는 의를 버려야 되는 거예요. eu tenho que jogar fora a minha justiça que está no meu coração. 오늘 열왕기 5장에 나만 장군에 대해서 읽었잖아요. Hoje a gente leu sobre o comandante Naamã de 2 Reis, capítulo 나만 5. 장군 이야기 여러분 너무 많이 들으시고 저도 너무 얘기 많이 했는 그런 이야기인데 Já escutamos muito sobre o comandante Naamã e eu já preguei bastante também sobre 나만 ele. 장군 이야기 우리 되게 많은 걸 이야기하지만 Então a gente já falou várias vezes sobre o comandante Naamã, 오늘 저는 이 어떤 부분을 이야기하고 싶냐면 mas o que eu quero falar hoje? 나만에게는 두 가지 모습이 있어요. Naamã, ele tem duas imagens. 멋있는 군대 장관의 모습이 있고 Uma imagem muito formosa de comandante do 그다음에 exército 더러운 문둥병자의 모습이 있어요. e tem a imagem de um sujo e imundo leproso. 그럼 나만이 문둥병을 고치기 위해서 사마리아로 갔단 말이에요. Para Naamã ser curado da lepra, ele foi para Samaria. 그럼 사마리아를 정복하러 간 게 아니라 문둥병으로 고치러 갔어요. Ele não foi guerrear em Samaria, ele foi curar sua lepra. 그럼 뭘로 가야 돼요? 문둥이로 가야 되잖아요. Então como ele tem que ir como leproso? 맞아요? Não é verdade? 그 문둥이로 안 가고 군대 장관으로 간 거예요. Mas ele não foi como leproso, ele foi como comandante do exército. 여러분 군대 장관으로 가서 문둥병을 고칠 수 없어요. Indo como comandante do exército não pode curar lepra. 그래서 선지자가 그랬어요. 요단강에 가서 몸을 7번 씻어라. Por isso, o profeta falou: lava-te 7 vezes no Rio Jordão. 여러분 요단강에서 몸을 7번 씻는 게 어렵습니까? Pessoal, se banhar 7 vezes no Rio Jordão é difícil? 제가 있는 미국에 어떤 형제가 있어요. 저보다 살이 훨씬 더 찐 형제인데 Tem um irmão nos Estados Unidos que ele é mais gordo do que eu. 이 형제는 씻는 걸 너무 싫어해요. Ele odeia tomar banho. 그 진짜 이렇게 옆에만 지나가도 야, 사람 맞나 이런 마음이 들어요. Só de passar do lado você pensa: nossa, é um ser humano isso? 우리가 한 번씩 농구하거든요. Às vezes a gente joga basquete. 농구하면 땀 엄청 많이 흘려요. Quando a gente joga basquete, a gente soa muito. 그러면 이제 우리는 끝나고 샤워인데 여기는 샤워를 안 해요. Quando a gente acaba, a gente toma banho, só ele que não. 그냥 젖은 티셔츠, 젖은 바지 입고
그냥 자요. Ele com aquela camiseta molhada, shorts molhado, dorme. 다음날 농구하면 그대로 농구하러 나와요. E aí quando a gente vai 깜짝 놀랐어요. Aí quando a gente foi jogar basquete no dia seguinte, ele veio da mesma forma que ontem. Eu me assustei. 얘한테는 요단강에서 7번 씻는 되게 어려울 거예요. Então, para ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão é difícil. 평소에 한 번 씻는 것도 너무 힘들어하니까. Por quê? É difícil para ele se banhar uma vez por dia. 그래서 제가 막 소리, 야, 돼지 같은 놈아! E aí eu gritei com ele: "Ô seu porco! 당장 내 눈앞에서 샤워해! 막 그러거든요. Você toma banho agora diante dos meus olhos." 그래서 진짜 여러분 성인인데 제가 데려가서 억지로 샤워시킨단 말이에요. E realmente ele é um oriental, mas eu levei ele para dar banho. 샤워시키면 또 2번 놀라요. 두 번째 놀라요. É? 샤워시키면 또 한 번 더 놀라게 돼요. Então eu faço ele tomar banho e depois tem mais uma coisa que eu me assusto. 왜냐면 딱 들어가면 물 탁 틀어놓고 30초 다 끝나요. Porque 비누도 안 바르고 샴푸도 안 바르고 그냥 가서 이렇게 하고 나와서 다시 옷 입어 샤워했다. Porque ele entra no chuveiro 30 segundos e acabou. Porque ele entra, só dá uma esfregadinha, não passa sabonete, não usa shampoo, só molha com a água e sai. 이러니까 오히려 벌레 뭐 이런 것들이 몸에 안 붙는 것 같아요. 내가 볼 때. Eu acho que é por causa disso que nenhum bicho gruda no corpo dele. 그러니까 이런 사람은 요단강에서 7번 씻으려면 너무 힘들 거예요. 아니 7번씩이나 막 그러면서. Então para esse tipo de pessoa é difícil se banhar 7 vezes. Ai, 7 vezes tem que 근데 se 이런 banhar. 사람 말고 여러분 우리가 문둥병이 걸렸는데 Não. 요단강에 7번 씻는 게 뭐가 어렵습니까? Não essa pessoa, mas se tá com lepra, para se banhar 7 vezes, por que é tão difícil? 그래요 안 그래요? Não é verdade? 여러분 이 사람이 병을 고침을 받고 은혜를 입고 구원을 받는 건 너무너무 쉬운 거예요. Então é muito fácil para ele receber salvação, para ele ser lavado, para ele ser curado. 여러분이 하나님의 은혜, 하나님의 구원, 하나님의 인도하심은 여러분과 너무 가까이 있어요. A bênção de Deus, a condução de Deus, a graça de Deus está muito próximo de 여러분 그 você. 믿음을 얻는 거는 너무너무 쉬운 거예요. Ganhar essa fé é muito fácil. 알겠습니까? Entenderam? 근데 여러분 이 사람의 마음에 나는 군대 장관이야. Mas no coração desse homem, eu sou comandante do 난 exército. 우리나라를 내가 구했어. Eu salvei o meu 나 우리나라 povo. 영웅이야. Eu sou comandante do meu país. 이 마음에는 너무 어려운 거예요. No coração dessa pessoa é muito difícil. 아, 내가 왜 여기서 해야 돼? Por que eu tenho que... 우리나라 강 아마나와 바르바른 이 요단강물보다 훨씬 깨끗한데. Lá no meu país tem Abana e Farfar, que são rios muito mais 나 limpos. 거기서 씻으면 깨끗하지. Se eu for lá e me lavar, eu vou ficar limpo. 그럼 거기서 씻으면 깨끗하면 거기 씻지? Se fosse ficar limpo lá, por que ele não se lavou antes? 여러분 아마나와 바르바른에서 7번 내내 7만 번을 씻어도 안 나요 묻는 Ele pode se lavar 7 vezes, 7.000 vezes em Abana e Farfar, que ele não vai ficar limpo. 맞습니까? Não é verdade? 여러분 하나님의 은혜는 너무 쉽고 너무 가깝고 너무 간단한데 A graça de Deus é muito fácil, ela é muito próxima, é muito simples. 중요한 건 여러분의 마음이란 말이에요. Mas o problema é o teu coração. 아 맞아. É verdade. 우리 사회에서 내가 깨끗하고 우리 사회에서 내가 괜찮은 게 하나님 앞에 내 의는 진짜 더러워. Entre nós eu posso ser limpo, entre nós eu posso ser bom, mas diante da justiça de Deus eu sou realmente imundo. 여러분 그 마음에는 하나님의 의가 바로 임한단 말이에요. Então, com esse coração, se você tiver esse coração, a justiça de Deus entra na hora no seu coração. 여러분이 진짜 깨끗합니까? Vocês realmente são limpos? 여러분이 진짜 막 겉으로 선한 일을 하고 하는 여러분 진짜 막 깨끗합니까? Vocês superficialmente fazem bondade, mas vocês realmente são limpos? 여러분 마음에 진짜 더러운 마음 없습니까? Vocês realmente não têm sujeira nos seus corações? 여러분 마음에 진짜 추하고 악하고 음란하고 미워하고 이런 마음 없습니까? Vocês não têm sujeira, lascívia, imundícia, maldade nos seus corações? 여러분 이 마음이 안 나타난다고 해서 여러분에게 없는 겁니까? É porque vocês não manifestam esse coração que não existe dentro de vocês? 여러분이 하나님 앞에 야, 나는 진짜 내 의는 더러운 거야. Diante de Deus vocês têm que pensar, minha justiça é imunda. 내가 지금까지 하나님을 섬긴다고 섬겼지만 Até agora eu pensei que eu estava servindo a Deus, 이 의는 하나님 절대 받으실 수 없는 거야. mas essa justiça Deus jamais pode aceitar. 여러분이 그걸 발견하는 순간 하나님의 의가 여러분 마음을 채울 거란 말이에요. No momento em que vocês perceberem isso, Deus vai preencher o seu coração com a justiça dele. 여러분 시냇물이 흘러가는 길이 있는 것처럼 Então, assim como aquela chuva, aquela água que flui, 마음도 마찬가지란 말이에요. o coração é a mesma coisa. 훌륭은 마약 환자인데도 O Julio é um viciado em drogas. 마약 끊으면
끊으면 끊지 뭐 왜 못 끊어? Se eu quiser parar de me drogar, me para. Eu paro. 아무리 가르쳐줘도 못 끊는 거야. Mas por mais que ensinassem, ele não parava. 아 나는 마약 환자지. Eu sou um viciado em droga. 난 지금까지 마약을 못 끊었지. Até agora eu não consegui parar de me 난 drogar. 마약 끊을 수 없구나. Eu não posso parar de me 그걸 drogar. 발견할 순간 그가 마약을 끊을 수 있었다. No momento em que ele percebe isso, ele pode parar de se drogar. 여러분, 여러분의 의는 여러분 앞에서 볼 때 깨끗해 보일지 모르겠지만 A sua justiça diante dos seus olhos pode parecer limpa. 하나님은 그 의를 받고 여러분을 받으실 수 없다는 걸 여러분이 기억하셔야 되는 거예요. Mas eu gostaria que vocês se lembrassem que Deus não pode aceitar essa sua 아, justiça. 나는 문둥병자지. Eu sou leproso. 내 문둥병자면 요단강 7번 몸을 담기 너무 쉽고 Se eu me tornar leproso, é muito fácil eu mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. 군대 장관이 부하들 다 보는데 옷을 벗고 요단강 7번 몸을 담그는 건 너무 어렵고 Mas um comandante do exército se despir diante dos seus servos e mergulhar no Rio Jordão, isso é muito difícil. 맞습니까? Certo? 이해가시죠? Entendem? 그래서 여러분의 마음의 의는 하나님 받으실 수 없다는 것을 여러분 아셔야 돼요. Por isso, vocês têm que saber que Deus não pode aceitar a justiça dos seus 여러분이 corações. 의를 얻을 수 있는 길은 딱 하나밖에 없어요. Só existe um caminho para vocês aceitarem justiça de Deus. 하나님이 이 로마서에서 이야기한 것처럼 하나님이 주신 의를 믿고 마음에 받아들이는 것밖에 없어요. É somente se vocês, como Romanos capítulo 3, vocês deixarem sua justiça e aceitar essa 이번 이 justiça de 수양회를 Deus. 통해서 여러분 마음에 여러분의 의가 아닌 하나님의 의가 다 받아들여져서 세워지게 되길 바라는 마음. Eu desejo com que por meio desse retiro vocês possam deixar sua justiça e possam aceitar a justiça de Deus. 제가 한번 기도드리겠습니다. Eu vou orar. 살아계신 하나님 아버지 참 감사드립니다. Senhor meu Pai, nós te agradecemos. 주님 성경 말씀은 너무나도 우리에게 분명한 것을 이야기합니다. A Bíblia está nos falando sobre algo exato, 우리의 더러운 의 a nossa justiça imunda. 그리고 그 더러운 의로 만들어진 다른 의들 이것은 하나님 절대 받으실 수 없습니다. E outras justiças sujas que são feitas por essa minha justiça, Deus não pode aceitar isso. 주님 이곳에 앉은 저희들에게 은혜를 베풀어 주셔서 Senhor, que o Senhor possa nos conceder a graça, 우리의 마음을 다 버릴 수 있게 하시고 que o Senhor permita com que possamos jogar fora o nosso coração. 이 수양회가 진행되면서 우리 마음에 하나님의 의가 하나씩 자리 잡을 수 있게 되길 바라는 마음. E que nesse retiro a sua palavra possa tomar lugar em nosso coração. 이 수양회를 축복하시고 Que o Senhor abençoe esse retiro. 이곳에 말씀을 듣는 당신의 사랑하는 자녀들에게 은혜를 베풀어 주길 바랍니다. E para os seus amados que estão aqui presentes, que o Senhor possa conceder a sua bênção. 주 앞에 간구드리며 예수님 이름으로 기도를 드립니다. Nós te agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. 아멘. Amém. 감사합니다. Obrigado.